E aí, galera? E aí, gente? Tudo bem? E aí, meus amigos? Como que vocês estão? Bora começar mais uma livezinha resolvendo matemática e hoje a gente vai fechar o Enem 2016, galera. Deixa só a galerinha entrando aí, o TikTok tá notificando todo mundo, tá? Então, se você já é a primeira vez que você tá aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui, tá? Deixa só o TikTok notificando a galera e daqui a pouquinho a gente começa as resoluções. Hoje a gente vai fechar o Enem 2016, galera. A gente vai fazer juntos, nós fizemos, na verdade, todas as questões de matemática do Enem 2016, tá? Então, hoje a gente vai resolver umas 6, 7 questões e vamos fechar, então, esse nosso ano de Enem. E, galera, olha que legal. Eu vou continuar resolvendo e eu vou fazer todos os últimos Enems com vocês. Eu já estou finalizando o Enem 2016 e eu vou fazer o Enem 2017, o 18, o 19, o 20 e o Enem 2021 até a data do Enem, tá? Então, continua acompanhando aqui o perfil, divulga para os seus amigos que estão estudando, por pessoas que precisam de ajuda em matemática. E junto a gente vai caminhando, tá? A gente já tá em mais aí de 700 pessoas na live. Tô muito feliz de ter você aqui, tá? Deixa eu me apresentar pra você, porque eu sei que tem muita gente que entra e muita gente que não me conhece ainda. Então, se é a primeira vez que você tá aqui no perfil, deixa eu me apresentar pra você. Meu nome é Kelvin, eu sou vestibulando de medicina. Eu não sou professor de matemática, eu não tenho formação em matemática, eu não tenho formação acadêmica, eu sou vestibulando de medicina. Já tento medicina há 5 anos. E durante todo esse processo, eu fui melhorando os meus desempenhos em matemática, em redação, em todas as matérias de forma geral, tá? Então, eu criei aqui esse meu perfil para ajudar vocês. Então aqui tem umas coisas mais descontraídas nos vídeos, mas eu tô fazendo live de matemática todo dia. Então anota aí, live de matemática todo dia, 3 horas da tarde, tá bom? Então é isso. No último Enem, por exemplo, em matemática, das 45 questões, uma foi anulada e dessas 44 eu acertei 38, tá? Eu errei 6 na prova. Não significa que eu sou melhor que vocês, nem que eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho um certo conhecimento, não tanto quanto um professor, mas eu tô aqui para ajudar vocês com tudo que eu souber. Então, o meu objetivo aqui é ser claro, é ser didático, é ensinar vocês aquilo que eu sei e ser apenas uma ponte entre você e o conhecimento. Não importa se você tá no ensino fundamental, se você tá no ensino médio, se você faz cursinho, se você vai tentar uma faculdade, não importa se você já é formado, não importa se você tem 60 anos de idade. Se você quer aprender matemática de qualidade, vem comigo que eu vou te ajudar, beleza? Gente, então, vamos começar a nossa primeira questão do dia, então, galera. Vamos começar essa nossa primeira questão, que vai ser a questão 175. Eu sempre peço para vocês que prestem sempre muita atenção na explicação, tá? Sempre prestem muita atenção na explicação. E vamos ler, então, a nossa primeira questão, tá? É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Então, essa parte aqui é a parte principal da nossa questão. Ele quer fazer uma interseção de um plano, né? Ele quer fazer, então, uma interseção de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Isso daqui é importante no nosso texto, tá? Segundo a classificação dos polígonos, que são as figuras da geometria plana, tá? Figuras que têm faces, arestas e vértices, mas que não são 3D. Quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Então, o que essa questão aqui está me falando, gente? Ele quer fazer o seguinte, ó. Deixa eu até pegar uma folha aqui para explicar para vocês. Acabei de começar a live, tá, galera? Então não se preocupem não, acabei de começar aqui. Então, tá vendo que ele quer... Vou até pôr aqui, mas depois eu tiro, tá? Só para explicar para vocês. Tá vendo que ele quer fazer uma interseção, tá? Uma interseção de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Então, é como se a gente tivesse o seguinte, ó. É como se eu tivesse uma pirâmide. A figura da pirâmide é mais ou menos essa daqui, ó. Como se eu tivesse essa pirâmide aqui
E aí, a partir... Ah, tá, que prova que eu tô fazendo para vocês não se perderem, galera. Eu vou até escrever aqui em cima, tá? Tô fazendo o Enem 2016, tá? Enem 2016, prova azul, tá? Prova azul. Matemática, Enem 2016, prova azul, tá? Então, voltando à questão, eu já vou tirar esse papelzinho aqui, mas é como se a gente tivesse uma pirâmide que tem essa forma, tá? Eu vou desenhar o fundo da pirâmide aqui para vocês. É como se a gente tivesse isso daqui, e ele vai pegar um plano e ele quer cortar essa pirâmide com um plano. O que é um plano? Plano é como se fosse uma regiãozinha, por exemplo, assim, ó. Como se fosse uma regiãozinha que só tem duas dimensões. E eu posso pegar esse plano e cortar essa pirâmide em diversas formas. Eu posso cortar na vertical, na horizontal, eu posso passar vários planos. Eu posso passar o plano na vertical apenas num biquinho aqui, eu posso passar paralelo à base, eu posso pegar esse plano e passar de diversas formas. Então essa é a lógica, essa é a ideia da nossa questão, tá bom? Então, qual que é a pergunta aqui da nossa questão? Ele quer fazer essa interseção de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada, que foi a que eu desenhei, e ele quer saber, nessas classificações dos polígonos, quantos polígonos polígonos a gente vai conseguir formar, tá? Quantos polígonos a gente vai formar. Então a gente tem aqui, ó, letra A, apenas quadrados, letra B, triângulo quadrado apenas, letra C, triângulo quadrado e trapézio, triângulo quadrado, trapézio e quadrilátero irregular, e por último, triângulo quadrado, trapézio, quadrilátero irregular e pentágono. Então são diversos polígonos aqui. Como que a gente vai achar essa nossa resposta então? Eu já adiantei para vocês e eu fiz alguns desenhozinhos aqui para ajudar na visualização de vocês. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, como que eu sei os meus polígonos? Se eu passar um plano nesse sentido aqui, galera, se eu passar um plano nesse sentido, vocês concordam que eu consigo formar um triângulo? Vocês concordam que eu consigo formar um triângulo? Peguei aqui a minha pirâmide de base quadrada, pirâmide regular de base quadrada. E aí, peguei e tirei como se fosse um triângulozinho aqui, ó. Se eu pegar o meu plano e passar nesse sentido aqui, a gente consegue formar um triângulo, tá? Pegando aqui 3 arestas diferentes. Essa aresta maior aqui, essa aresta da base e essa aresta da base. Beleza? Isso, exatamente, Batata. É tipo você pegar uma figura que é 3D, uma figura da geometria espacial, e você vai cortar ela, e você vai tirar um pedaço dela. Então aqui a gente consegue formar um triângulo, beleza? Então, um triângulo a gente consegue formar. Galera, eu não estou fazendo questões de OBMap, aqui a nossa live é focada em Enem, tá? Então eu já vi vários comentários, não precisa fludar o mesmo comentário, fica tranquilo, tá? O nosso foco aqui é no Enem, beleza? Então é isso, ó. Primeira coisa, peguei uma pirâmide e eu tirei aqui, ó, um pedacinho, como se eu passasse um plano por ela e esse plano consegue cortar ela em 3 dimensões, porque tá pegando 3 arestas, tá bom? Então, primeira coisa, eu consigo formar apenas quadrados? Não, né? Não é apenas quadrados, então essa aqui tá fora. Eu consigo formar algum quadrado? Lembra que para formar o quadrado, a minha base ela é quadrangular. Então, olha aqui que legal. Como que eu formaria um quadrado? Apenas passando um plano que ele é exatamente paralelo à base. Eu tenho a minha base aqui. Se eu passar um plano paralelo à base, um plano que pegue as 4 arestas aqui, ó, essa aresta, essa e essa, eu consigo formar um quadrado. Se eu consigo formar um quadrado, então o quadrado é um dos polígonos que pode ser formado, tá? Então o quadrado também dá para você formar ele. Outra figura que a gente pode formar, galera, eu fiz isso aqui já para adiantar para vocês. Outra figura que eu consigo fazer é esse daqui. O que seria essa figura aqui, galera? Quero que vocês comentem aí qual figura seria essa daqui. Isso, na verdade, não importa a forma que você vai cortar ou não. Basta você imaginar que um plano está sendo passado dentro da pirâmide e você consegue formar essa figura. Exatamente, galera.
Isso, você precisa obrigatoriamente encostar nas arestas, porque é como se você tivesse um plano, e planos na matemática são infinitos. É como se você tivesse uma folha de sulfite gigantesca, um plano infinito, e você está cortando, você está passando ele dentro da pirâmide. Então, obrigatoriamente, rela nessas arestas, entendeu? Ou na aresta ou no vértice. É isso que eu quero te dizer, ou na aresta ou no vértice. Por exemplo, nesse meu exemplo, tá pegando essa aresta, essa aresta aqui, e a última aresta, em vez de pegar a face ou aresta, eu estendi um pouquinho e peguei o vértice, tá? Então, ou eu preciso obrigatoriamente cortar a pirâmide. É isso que você precisa, seja pelo vértice, seja pela face ou seja pela aresta, beleza? Então, dessa forma aqui, ó, é como se a gente tivesse exatamente um quadrado, só que eu estiquei mais um dos vértices até chegar no vértice da pirâmide. Então, aqui a gente tem um trapézio, beleza? Então, aqui a gente ficou com um trapézio. Bom, então, a nossa próxima figura... tem muita gente nova aí na live. Deixa eu só explicar o que eu tô fazendo, galera. Tô fazendo a prova do Enem 2016, prova azul, beleza? A gente veio fazendo questões desde a 136, a gente tá na 175, tá? E vários dias de live que eu vou fazendo. E a ideia aqui é a gente cortar uma pirâmide de base quadrada, tá bom? Cortar a pirâmide de base quadrada para formar polígonos. Então, os polígonos que eu já consegui formar, eu consigo formar um triângulo, eu consigo passar um plano e formar um quadrado, eu consigo passar um plano e formar um trapézio. Outra figura que eu consigo formar. Aliás, gente, outra figura que eu consigo formar é essa daqui, por exemplo, tá? Gente, na verdade eu confundi aqui, galera. Perdão, tá? Esse aqui não é o nosso trapézio, não, tá? É o tetraedro regular. Perdão, galera. Porque não tem lados paralelos, tá? Aqui é o nosso tetraedro, né? Que é o nosso quadrilátero, na verdade, que é uma forma ali. É o nosso quadrilátero. Nosso quadrilátero irregular, beleza? Quadrilátero irregular. É que eu fui lendo vocês comentando o trapézio e eu acabei até confundindo. Perdão, ele não pode ser um trapézio. Para ser um trapézio, esse meu aqui não podia estar no vértice, ele tinha que estar nessa outra aresta aqui de cima. Aí ficava bem paralelo, tá? Então é o quadrilátero irregular. Esse daqui é o nosso trapézio. Aqui a gente pode formar um trapézio. Beleza? Por que é um trapézio e aquele outro não é? Porque aqui, ó, eu tenho esse meu lado aqui, ó, paralelo a esse outro lado. Então, essa aqui é exatamente a figura do trapézio. Perdão, tá, gente? É que eu li trapézio na outra e eu acabei dando uma confundida. Esse aqui é o nosso trapézio, tá? Eu peguei essa aresta de cima, peguei a aresta aqui de baixo, peguei essa aresta aqui e peguei essa aresta aqui do meio. Eu tenho dois lados exatamente paralelos entre si aqui e um lado não paralelo. Então, aqui tem o nosso trapézio. Mais uma figura que eu consigo montar. E por fim, qual que é a última que eu consigo fazer? Essa é a mais difícil de enxergar, mas eu consigo fazer um pentágono. E é exatamente um pentágono, por quê? Porque ele é uma figura que tem 5 lados. E por que eu consigo fazer 5 lados? Porque cada lado está relando em uma aresta diferente. Cada lado está relando em uma aresta diferente. Então, como eu tenho a minha pirâmide aqui, que tem várias arestas, tem 4 arestas aqui na parte de cima e tem mais a base, você consegue pegar uma que toque aqui, uma que toque nessa da frente, uma que toque atrás, essa daqui e a lá de baixo. Então eu consigo formar um pentágono, tá? Pentágono é de 5 lados, beleza? Então, galera, dessa forma, essas são todas as formas dos polígonos que eu consigo formar. O triângulo, o quadrado, o quadrilátero irregular, o nosso trapézio e, por fim, o pentágono, beleza? Então, voltando aqui na nossa questão, toda vez que eu fizer uma interseção em uma pirâmide de base quadrada, eu consigo formar todos esses 5 polígonos aqui. Por isso que a alternativa correta fica sendo a letra E, tá bom? E a live é focada nos Enems, tá, galera? Eu não consigo fazer da UBMAP. Se você quiser, me manda questão no privado que eu te ajudo. Mas a live é focada no Enem, tá bom? Então não precisa flodar os comentários, tá, galera? Não precisa comentar 1000 vezes aí. Foca na questão, galera. E se o Enem não te interessa,
Talvez tenha lives que são mais interessantes e focadas na OBMap, por exemplo, tá bom? Bom, gente, essa foi a primeira questão que eu fiz hoje, então, tá? Essa foi a primeira questão que eu fiz. E dessa forma, eu consigo formar todos esses polígonos: o triângulo, o quadrado, o trapézio, o quadrilátero irregular e o pentágono, tá bom? Gente, vamos para a próxima questão? Para quem está acompanhando aí as questões, eu posso começar a questão 176? O nosso objetivo é chegar até a 180 e no final vai ter a questão mais difícil desse Enem, que vai ser a questão do índice de Gini, que eu vou fazer ela com vocês. Então fica até o final da live, que a última questão vai ser a questão mais difícil de todos os Enems praticamente. Galera, antes de continuar, eu só queria falar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho aqui na bio do meu perfil, aqui no íconezinho, tem o meu Instagram e meu YouTube. Para que serve o meu Instagram? O meu Instagram é o meu Instagram de estudos, tá? Como se fosse um Studygram. Ali eu coloco muito conteúdo no Reels, no feed, coloco muitos posts, dicas, caixinha de pergunta, mostro a minha rotina de estudos, o que eu faço, eu respondo pergunta, eu coloco quiz para vocês responderem. Inclusive hoje eu vou colocar várias perguntas de matemática lá nos stories para você responder. Então, se você puder, me segue lá no Insta, rapidão, tá? Tá aqui na descrição do meu perfil. Só você clicar no íconezinho, tem o meu Instagram, então me segue lá. Tem muita coisa para agregar nos estudos de vocês, tá? E o meu YouTube é onde eu coloco o replay das lives. A gente já fez 38 lives aqui no TikTok resolvendo matemática. Eu já resolvi mais de 500 questões com vocês. Então tá aqui no YouTube também, tá? Então são as minhas 2 outras redes sociais. Então só seguir lá e se inscrever e me chamar no privado. Tô junto aí para ajudar vocês no que vocês precisarem, beleza? Questãozinha 176. Foco na questão. E o Felipe, acho que você tá na live, né, Felipe? O Felipe, que eu às vezes troco uma ideia lá no Insta, eu coloquei você como moderador da live, tá? Caso você precise aí usar de alguma forma, beleza? Tamo junto. Bom, questão 176. Vamos ver o que essa questão aqui tá falando, galera. Vou pedir pra vocês foco total na live, tá? Foco total. O Enem são 180 questões, 45 são de matemática. Foco aqui para vocês entenderem. Quando eu for ler a questão, eu não consigo ficar lendo comentário, tá? Então, o objetivo é você não comentar durante a resolução, para você focar realmente em entender e interpretar a questão comigo. Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Beleza, então eu sei que a minha água ela entra aqui pela torneira e ela sai pelo ralo. É uma interpretação bem fácil, né? A água entra por aqui e sai por aqui. Os gráficos representam as vazões. As vazões que, em litro por minuto, e tá sabendo aqui, ó, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai em T minutos. Vamos aqui na nossa pergunta. Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório teve uma vazão constante de enchimento? Então a gente tem que descobrir quando que no nosso gráfico houve essa vazão constante. E para a gente descobrir o que é essa vazão constante, significa que o que entra precisa ser constante, tá? E o que sai também tem que ser constante. Se eu tenho aquilo que entra é constante e aquilo que sai é constante, eu vou ter então, dessa forma, a minha vazão constante. Eu preciso olhar quando que é constante o que entra, quando que é constante o que sai, para então a gente ter a nossa vazão constante, beleza? Então, dessa forma, vamos analisar o nosso gráfico. No período de 0 a 10 minutos. No período de 0 a 10 minutos, eu preciso que vocês vão acompanhando, tá? No período de 0 a 10 minutos, o que está entrando, você concorda comigo que é constante? Daqui até aqui é constante. Por quê? Porque é 20 litros por minuto, então é constante. Agora, o que sai, tá vendo que não é constante? Do 0 até o 10, o que sai, ele tem um pedaço constante, mas um outro pedaço que está aumentando aqui, ó. Esse pedacinho do 0 aos 5 minutos, ele está aumentando 1 litro por minuto a cada minuto. Então, nesse pedacinho não é constante. Por isso que essa alternativa A aqui
não está correta, tá? Alternativa B, 5 a 10 minutos. O que entra no nosso primeiro gráfico, do 5 ao 10, essa linhazinha aqui, ó, é constante. E o que sai do 5 ao 10 também é constante. Os dois estão em linha reta. Os dois são constantes, portanto a minha vazão é constante. Então aqui a gente já descobre a nossa resposta, que vai ser a letra B. Agora vamos ver o porquê que as outras letras não podem ser. Vou explicar para você porquê que não pode ser. Do 5 ao 15. Tá vendo que no primeiro, do 5 ao 15, ele já não é constante. Se aqui não é constante, a minha vazão já não é constante. Então, do 5 ao 15, tá fora. Do 15 ao 25. Do 15 ao 25, o que entra também não é constante, ó. Ele começa com 5 litros por minuto e acaba lá no 25. Tá? Então aqui também não tá em linha reta, então 15 a 25 tá fora. E do 0 ao 25, poxa, do 0 ao 25 é o tempo total. O tempo total aqui não é constante, e, aliás, a vazão aqui total do tempo de 0 a 25 não é constante, e daqui também não é constante, tá tudo mudando, sabe? Aqui mudou, aqui mudou, aqui mudou, aqui desceu de novo, então aqui também tá fora. Então, dessa forma, a gente fica com essa a resposta, beleza? De 5 a 10. Por quê? De 5 até 10, de 5 minutos até 10, o que entra é constante e o que sai também é constante. Por isso que a minha vazão ela vai ser constante. Beleza? Então, galera, uma questãozinha aí que talvez algumas pessoas ficariam em dúvida na interpretação, mas para a gente analisar o que é a vazão constante, é só analisar o que está em linha reta nos dois ao mesmo tempo. Portanto, letra B é a nossa resposta da segunda questão de hoje, tá bom? Galera, e se você tá gostando da live e você tem condições de me mandar presentinho aqui na live, eu sempre recebo todos os presentes com o maior amor do mundo, o maior carinho, tá? É uma forma de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho que eu tô fazendo aqui. Então, se você realmente puder e quiser, me manda presentinho aqui na live, tá? Sempre recebo muito com o maior amor e carinho, seja uma rosa, seja qualquer forma de agradecimento aí, tá? Eu imprimo material, eu reviso algumas explicações para ter a maior explicação e a melhor didática possível para ajudar vocês rumo ao Enem, rumo aos estudos, rumo ao conhecimento, tá? Então, tamo junto aí. Galera, vamos então para a questão 177? Posso começar essa daqui? Comenta aí se eu posso começar a questão 177. Eu vou fazer a 177, a 178, a 79 e a 80, mais 4 questões, e no fim eu vou fazer a questão mais difícil dessa prova e uma das mais difíceis do Enem até hoje, que é a questão do índice de Gini, beleza? Poxa, perdão. Vamos aqui então para a questão 177. Muito feliz de ter todos vocês aqui, tá? E se você não me seguiu lá no Instagram de estudos, me segue lá rapidão, beleza? Agora ou acabando a live, é muito rápido. É só entrar no meu perfil aqui do TikTok e clicar no íconezinho. Ali você é redirecionado ao meu Instagram de estudos, tá? Kelvin Studies, beleza? Bom, então vamos para essa questão. A lira, levantamento rápido do índice de infestação de Aedes aegypti, é um mosquito aqui transmissor da dengue, da febre amarela, etc., consiste no mapeamento da infestação do mosquito. Ela é dada pelo percentual do número de imóveis com foco no mosquito entre os escolhidos de uma região em avaliação. O Serviço de Vigilância Sanitária no município, no mês de outubro do ano corrente, analisou esse levantamento de 5 bairros que apresentaram um maior índice de infestação. Então, aqui a gente tem a quantidade de imóveis que tem foco de mosquito pela quantidade de imóveis do bairro total. Então, por exemplo, nesse 1 aqui, significa que no bairro existem 400 imóveis. E dentro desses 400 imóveis, a gente tem 14 imóveis que existem foco do mosquito, tá? Então, essa é a interpretação para cada linha aqui. Vamos ver a pergunta. O setor de detetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice. Então, basta a gente calcular qual desses aqui vai ser o maior índice, então a gente vai conseguir, de fato, resolver a questão. Eu vou fazer essa questão com vocês de 2 formas diferentes,
tá? É uma questão que envolve razão e proporção, galera. Então, qual que é o assunto da matemática? Qual que é o assunto da matemática que está envolvendo aqui? Razão e proporção, tá? Então, razão e proporção é o assunto que a gente está vendo aqui, beleza? Como que a gente faz? Para saber o que tem o maior índice, basta nós dividirmos um pelo outro. Então, vamos lá para o nosso 1, por exemplo. O 1, existem 14 focos. Em quantos municípios totais? Em 400 municípios. 14 focos em 400 municípios. Então, dessa forma, se a gente dividir 14 por 400, nós vamos encontrar qual que é esse nosso valor do índice. E aí basta dividir sempre esse menorzinho pelo maior. A gente vai encontrar vários números decimais aqui e aí é só comparar para ver qual que é o maior. Beleza? Então dessa forma, vamos ver quanto que vai dar. 14 por 400 não dá para fazer. Então eu coloco 0, e acrescento um 0 aqui. 140 por 400 ainda não dá. Então eu vou colocar outro 0, acrescento mais um 0. 1.400 por 400 vai dar 3. 3 vezes 400, 1.200. Para chegar em 1.400, 200. Não tem nada para baixar e eu já coloquei o 0 e vírgula. Acrescento apenas um 0 aqui. Perdão, gente. Esse 0 não. Acrescento um 0 aqui. 2.000 por 400, que vai dar 5. Então, o meu primeiro aqui é 0,035. A gente encontrou esse valor para o primeiro, beleza? E dessa forma, basta fazer para cada um deles. Essa é a nossa primeira forma de resolver. Eu vou resolver de duas formas, tá, gente? Essa é a primeira que eu vou resolver. Então, vamos continuar aqui. O segundo seria 6 para 500. 6 para 500 vai dar 0,0. Agora, 60 por 500 não dá, acrescento um 0 e um 0 aqui. 600 por 500 já vai dar 1, beleza? Então, repara que eu nem preciso terminar. Eu já consigo fazer uma comparação entre esses dois. Esse aqui deu 0,01 e esse aqui 0,035. Então, analisando aqui, a gente já vai poder comparar essas duas, beleza? Tá travando, gente? Vocês estão... Tá travando ou tá de boa? Se der uma travada, sai da live e entra de novo, tá? É só você sair e entrar de novo que não trava mais, tá bom? O terceiro, esse nosso terceiro aqui, vai ser 13 dividido por 520, tá bom? 13 por 520, 0,0. 130 para 520 não dá, acrescento mais um 0 e mais um 0 lá em cima. 1.300 para 520 já vai dar 2. Então, beleza, vamos guardar esse número aqui. O nosso quarto vai ser 9 para 360, beleza? Estou dividindo quantos são o nosso foco e quanto que eu tenho aqui no meu divisor, que é o total de imóveis no bairro. Bom, então dessa forma aqui, vamos fazer isso aqui, ó, 0,0. 90 para 360 não dá, acrescento mais um 0 aqui. 900 para 360 já vai dar 2, beleza? Então tá, então por enquanto eu já tenho esses 4 valores. 15 para 500. 15 para 500 vai dar 0,0. Então isso vai dar 150 para 500. Pô, gente, tá dando umas travadas? Por que será? A live tá travando, galera? Vocês estão ouvindo aí? Travou a imagem? O que aconteceu? Gente, se der uma travadinha, sai da live e entra de novo, tá bom? Eu não sei se é porque tem muita gente, eu não sei se é meu celular que tá um pouco cheio, tá? Não sei. Depois eu vou até dar uma limpada nele, mas sai e entra de novo que ela melhora, tá bom? Então, fazendo a última divisão, que é essa do nosso bairro 5 aqui, 15 por 500 não dava, eu coloquei 0, e acrescentei o 0. 150 para 500 não dá, vou pôr mais um 0 e acrescentar um 0 aqui. E 1.500 por 500 dá o valor exato de 3, tá?
Então, esses são os valores que eu encontrei. Eu encontrei os valores de 0,035, 0,01, 0,02, 0,02 e 0,03. Qual que é o que tem o maior índice? Se você olhar aqui, ó, qual que é o que tem o maior índice? O maior índice é o que tem 0,035, né? 0,035 é o que tem o maior índice. Portanto, o bairro 1, que são 14 imóveis para 400 no total, é o que apresentou o maior desses levantamentos. Por isso, dessa forma, ele é a nossa resposta. As ações de controle precisarão iniciar no bairro 1, porque ele é o que tem maior número de foco por dentro do bairro, tá bom? Gente, essa é a forma mais tradicional de você resolver. Essa é a forma mais fácil de você resolver. É só você dividir o menor pelo maior, beleza? É uma das formas e é a mais fácil. Mas eu vou fazer de outra forma com vocês, porque eu quero expandir o conhecimento de vocês. Eu quero fazer vocês pensarem. Então, essa é a forma didática, a forma tradicional, a forma como a maioria das pessoas resolveriam, tá? Mas dá pra gente resolver da seguinte forma, ó. Outra forma da gente resolver isso daqui... Outra forma da gente resolver é o seguinte. Vou escrever aqui, ó, para os 5 bairros, tá? Pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 e pro 5. E vou escrever as razões aqui. 14 para 400. O 2 é 6 para 500, né? 6 para 500. O próximo é 13 para 520. O 4, ele é 9 para 360 e o último ele é 15 para 500. Outra forma de você resolver isso daqui, gente, ó, presta atenção. Outra forma de você resolver e saber qual dessas frações aqui é maior. Esses assuntos aqui na matemática são frações, são razões. Fração, razão, divisão são todos os mesmos assuntos. Outra forma de você pensar é o seguinte, é por comparação. Se eu comparar a minha fração, eu consigo saber qual que é. E como que eu faço essa comparação? Tá vendo que uma forma de resolver seria tirar o mínimo múltiplo comum entre 400, 500, 520, 360 e 500. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum de tudo isso daqui, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, eu compararia somente os meus numeradores. Só que isso ia dar muito trabalho. Imagina eu ter que fazer isso para esses números gigantes aqui. Então eu posso comparar. Ó, por exemplo, vamos comparar esse com esse. Tá vendo que esse 1, ele tem o menor denominador. A parte que está embaixo aqui, ó, é menor. E ele, além de ter o menor denominador, ele também tem o maior numerador. Então ele tem, comparativamente ao 2, ele tem o menor denominador e ele tem o maior numerador. Isso faz com que a fração como um todo seja maior. Conseguiram entender essa lógica? Comenta aí se vocês entenderam essa lógica. Se eu tenho o denominador menor e o meu numerador bem grande, em comparação a esse, significa que esse valor como um todo ele é muito maior, tá? Esse valor aqui, ó, além de ter dividido em mais partes, além de ter dividido em 500 partes, pegou só 6 delas. Então é muito menor esse valor como um todo, tá? Então, comparativamente, dá para perceber que o 1 ele já é bem maior do que o 2, tá? Então, outra forma de resolver é essa. Você faz a comparação de numeradores e denominadores, tá? Ó, lembra na matemática, por exemplo, eu tenho 1 sobre 3 e eu tenho, por exemplo, 2 sobre 3. Como que você sabe que esse valor aqui é maior? Como que você sabe que 2/3 é maior do que 1/3? Só de eu olhar essas duas frações que eu coloquei de exemplo aqui, como que eu sei que essa aqui é maior? Porque o meu denominador é igual. Então, quem tem o maior numerador também tem a maior fração como um todo. Vocês entenderam? Então, é essa a lógica comparativa que eu posso usar. Então, por exemplo, eu também posso falar o seguinte, se eu tenho numeradores iguais, se eu tenho, por exemplo, os dois numeradores iguais, e eu tenho, por exemplo, aqui é dividido por 5 e aqui é dividido por 8. Nessa daqui, ó, eu tenho numeradores iguais. Então, o que significa?
eu dividi aqui por 8, eu dividi por muito mais parte do que aqui. Então, esse meu 2 aqui, ele equivale a menos no total. Então, essa minha fração aqui, ela é maior. Então, dentro dessa lógica que eu estou pensando essa questão. Dentro dessa lógica, eu posso analisar dessa forma. Quem tem maior denominador tem a menor fração como um todo. E quem tem numeradores bem grandes vai ter a maior fração também. Então, eu posso ir comparando, tá? Então, por exemplo, se eu for comparar aqui, ó, a 14 com 400 e essa aqui 13 para 520. Se eu fosse comparar essas duas aqui, ó, a 1 com a 3... percebe que o meu numerador ele já é menor aqui. E o meu denominador ele também continua muito grande. Então, esse valor aqui, ó, ele com certeza é menor que esse aqui também. Então, por isso, dessa forma, por essas análises comparativas, que a gente consegue descobrir, no final das contas, que o 1 também é a resposta, sem necessariamente ficar dividindo tudo um por um, beleza? Mas na hora da prova, você vê a melhor forma de você resolver. Você pode resolver simplesmente dividindo o menor pelo maior. Só fazer uma divisão, você encontra os números decimais e compara. Ou você pode ir pela lógica comparativa. Então essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês. Aqui também, por exemplo, aqui ó, eu dividi esse número aqui, eu dividi ele em 360 partes. E aqui o meu primeiro eu tinha dividido ele em 400 partes. Significa que esse valor aqui, ele como o denominador é maior, era para essa fração como um todo ser menor. Só que perceba que proporcionalmente, olha essa palavra, proporcionalmente, o 14 ele é quase que 50% maior que esse. Ele é quase que 50% maior do que o 9, sabe? Na verdade ele é mais de 50% maior que esse. Então, por isso, no final das contas, mesmo que o denominador seja um pouquinho menor, proporcionalmente, o 14 ele é muito maior do que o 9. Ele é mais que metade do 9. Além do 9, ele é mais de 50% maior. E aqui a redução foi de só 10%. Entendeu? Tudo isso, com prática de matemática, você vai entendendo. E com o 5... Com 15, mesma coisa. Eu dividi em mais partes, não dividi? Aqui eu dividi em 500 partes e o primeiro eu dividi em 400. Tá? Dividi em 400. Então, tá vendo que esse aqui foi dividido muito mais. Então, era para essa fração aqui como um todo, era para ela ser muito menor. E aí, os numeradores aqui, ela é só um maior só. Então, mesmo que aqui era para a fração inteira, ela foi dividida 100 vezes mais do que essa daqui, só que o numerador aqui só diferencia de uma unidade, então faz com que esse valor continue sendo maior. Eu sei que essa lógica é difícil de entender, eu sei que essa lógica ela é mais difícil de entender, você precisa ter prática na matemática para compreender, mas se você quiser pesquisar mais sobre, eu estou fazendo comparação por meio de proporcionalidade. Esse é o assunto, tá? Então, dessa forma, você consegue também fazer essas análises de comparação por meio de proporção, tá? Mas, na matemática mesmo, no dia da prova, se você quiser só dividir as razões aqui, é muito mais rápido para você também, tá? Mas tem várias formas de fazer as questões. Galera, vamos para a próxima questão, então, que vai ser a questão 178 que eu vou fazer com vocês. Vamos para essa questão aqui. É o que eu falei, gente. Para resolver aquela questão é só fazer razão e proporção. É só você dividir o menor valor pelo maior. Você já vai ter o número decimal e você compara. Não tem erro, é fácil. Mas eu expliquei de um segundo método para quem já está mais avançado na matemática, tá bom? Que é por comparação através de proporção dos numeradores e do denominador. Bom, vamos fazer então a questão 178, galera, que é a próxima questão. Essa questãozinha aqui, vamos ler e entender o que ela tá falando, galera. E se vocês puderem, curte muito a live, tá? Curte muito a live aí, para que o TikTok divulgue para muita gente consiga aprender de fato matemática. Essa questão tá falando o seguinte: a figura, ela representa o globo terrestre e nela estão marcados esses pontos. Beleza. Então eu tenho os pontos A e B localizados sob o mesmo paralelo. Então, vamos entender essa questão aqui. Os pontos A, B e C
Tá, o ponto A e B estão localizados no mesmo paralelo, tá? A e B no mesmo paralelo, e o ponto B e o ponto C está sobre o mesmo meridiano. Lembra que lá na geografia de paralelo e meridiano? Lembra que o paralelo, eles são sempre cortados aqui na horizontal e o meridiano é sempre na vertical, seguindo o globo, tá bom? É traçado um caminho do ponto A até o ponto C. Então ele quer um caminho do ponto A até o ponto C, pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho AB se dê sobre o paralelo que passa por AB, e o trecho BC e o trecho de B até C se dê sobre o meridiano que passa por B e C, e considere esse plano alfa paralelo à linha do Equador. Então, eu vou traduzir o que está falando aqui, porque senão às vezes vocês não vão conseguir entender. Ele quer ir desse ponto A aqui, ó, esse ponto A aqui, ele quer ir até o ponto C, beleza? Simples, é do ponto A até o ponto C. Mas eu não posso sair na diagonal aqui. Seria muito fácil eu só cruzar a diagonal aqui e já chegar no ponto C, como se fosse, sei lá, um avião. Na verdade, eu preciso seguir esse trajeto até o ponto B aqui na África e subir até esse ponto C aqui no norte aqui da África, beleza? Essa é a ideia. Esse assunto aqui, na matemática, esse assunto aqui, se você quiser ver mais coisas dele, ele chama de projeção ortogonal, beleza? Projeção ortogonal. E é um assunto que cai em todos os Enems, tá? Todo Enem cai uma questãozinha aí de projeção ortogonal. O que é isso? Imagina comigo, é como se tivesse uma luz aqui em cima. Imagina uma luz que está iluminando esse globo. E esse trajeto, ele vai ficar nesse plano, entendeu? É como se uma luz iluminasse esse caminho que eu vou descrever aqui. E nesse meu plano alfa, aqui eu teria, digamos, a sombra da minha trajetória, entendeu? A sombra da minha trajetória. Então, perceba o seguinte, ó. A pergunta é: a projeção ortogonal no plano alfa do caminho traçado no globo pode ser representada pelo quê? Então, qual que vai ser a minha trajetória? Se eu quero seguir daquele meu pontozinho A até o meu pontozinho B e depois eu vou até o meu ponto C, ele vai seguir esse caminho aqui, qual que vai ser essa trajetória aqui? Qual que vai ser a trajetória? Vamos lá, primeira coisa, vocês sabem que a Terra, ela é uma esfera, né? Então, para qualquer pessoa aí que acredita ainda no terraplanismo, a Terra, ela é uma esfera, mas ela não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos, né? Se eu não me engano, o nome mais técnico do planeta Terra é um geóide. Então, primeira coisa, a gente já pode eliminar essa B aqui. Por quê? Aqui, ó, é uma reta, né? Tem uma reta de A até B e uma reta de B até C. Se o planeta tem essa esfera achatada, esse geóide, você já elimina essas retas aqui, beleza? Outra coisa, galera, tá vendo que se eu vou seguir de A para B, seguindo o meu paralelo, quando eu colocar uma imagem, a Terra ela é curva. Então, na verdade, se eu estou em A e eu vou até em B, você concorda comigo que vai começar a fazer isso daqui? De A até B, eu tenho essa trajetória aqui. Não pode ser uma reta, porque a Terra ela é uma esfera. Então, se eu vou seguir de um ponto aqui até um ponto aqui, passando pelo meridiano, eu preciso seguir essa circunferência da Terra aqui. Então, beleza. O A para o B tem que ser obrigatoriamente isso. Então, a gente elimina isso aqui também, tá? A gente já eliminou a B e a C. Agora, vamos analisar isso daqui, ó. Vamos analisar esse B e esse C aqui. Aqui a gente tem a linha do Equador, tá vendo? A linha do Equador, que é essa latitude de 0 graus, tá aqui nesse mesmo ponto aqui. E eu vou seguir de B para C. De B para C, se a gente olhar de cima como se fosse uma sombra, então a gente teria aqui o Azinho, né, fazendo isso aqui com o B. E se eu olhar de cima, a gente vai perceber que isso daqui vai dar uma reta. Só que é uma reta que não está sobre o mesmo ponto do B. É uma retazinha que vai fazer alguma coisa nesse sentido assim. Porque a distância do B até o Equador é diferente da distância do C até o Equador. Então, se eu olhar de cima, é como se eu fizesse essa trajetóriazinha aqui. Não faz desse mesmo tamanho aqui. Então, a também está fora.
E, por fim, por que aqui está certo e aqui está errado? Como eu expliquei para vocês, a distância entre B e o Equador é diferente da distância do Equador até o C. Então isso faz com que, quando a gente olhar de cima, o meu ponto C não esteja exatamente sobre o ponto B. Tá? Para ser exatamente o B coincidir com o C, o meu ponto C precisaria estar mais ou menos aqui. Então, dessa forma aqui, a letra E fica sendo então a nossa resposta. Eu vi que muita gente comentou aí e acertou também a questão, beleza? Então, a letra E fica sendo a nossa resposta. A trajetória de A para B, olhando de cima, é mais ou menos esse arcozinho aqui. E aí, a B para C, como elas estão diferentes em relação ao Equador, fica um traçadozinho assim. Beleza? É uma questão complicadinha, assim, uma questão média, né? Vocês precisam pesquisar um pouco sobre projeção ortogonal. Então, é uma questão que envolve projeção ortogonal. Então, na dúvida, pesquisem mais e tentem fazer mais projeções ortogonais, tá bom? Não pode ser a letra A, porque do B para o C, tá vendo que na letra A, o B para o C tem o mesmo formato e o mesmo tamanho de A para B. Tá exatamente igual. Só que de B para C, a gente está falando de meridiano. Então, ó, de B para C é o meridiano. E o meridiano, ele é na vertical, tá bom? Se o meridiano é na vertical, quando eu olho uma coisa na vertical, essa coisa fica muito reduzida. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tá vendo a minha caneta? A minha caneta tá desse tamanho aqui, beleza? Na horizontal, como se fosse no desenho, a minha caneta tá assim. Se eu colocar isso daqui como se fosse na vertical, se eu estivesse olhando, tá vendo que quanto mais vertical eu vou, menor fica o tamanho da minha caneta. Quanto mais na vertical eu fico, ó, se eu colocar exatamente na vertical, ela vai virar um ponto. Na horizontal, ela tem uma dimensão bem grande. Se eu colocar bem na vertical, ela vira quase que um ponto. Então, por isso que não pode ser o B para C ser desse tamanho, porque o meu meridiano é na vertical. Então, aqui precisa ser bem reduzido. Tá bom, galera? Então, fechou. Essa é a alternativa letra E como resposta. Galera, mais duas questões pra gente fechar, então. Vamos aqui pra 179? Curte muito a live, gente. Não tô vendo vocês curtirem a live. A gente tá com 60 mil curtidas. Já teve live que bateu 200 mil. Curte muito aí. Vamos tentar alcançar pelo menos 100 mil curtidas na live, tá bom? Vamos tentar pegar pelo menos 100 mil curtidas aí na live, tá? Gente, questão 179. Vamos ver o que essa questão tá falando e tá dizendo pra gente, tá bom? Aparentemente uma questão tranquila também, e eu acho que ela vai seguir a mesma lógica daquela última, né? Só de olhar aqui, ó, a gente já tá vendo uma quantidade em determinados dias. Então eu acho que vai ser também de razão e proporção. Então vamos ler aqui. Uma dica, galera. Quando você pegar uma questão que não tem nenhum dado no seu texto, provavelmente isso daqui é só para contextualizar, você não vai nem usar o que está aqui. Tanto é que se você ler aqui, ó, ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa e o número de dias. Massa pelo número de dias. Lembra que razão é uma divisão, né? Razão é uma divisão. Bom, se razão é uma divisão, então a gente tem a massa pelo número de dias. Então, é só a gente olhar qual que é a minha maior razão. Galera, olha que simples. 18 dividido por 6. 18 dividido por 6, isso daqui vai dar 3 miligramas por dia. Posso fazer até aqui na frente, 3 miligramas por dia. 15 por 3, 5 miligramas por dia. 18 dividido por 4. 18 por 4, se fosse 16, daria 4, né? Como 18 é 2 maior, 2 dividido por 4, 0,5. Então vai dar 4,5 miligramas por dia. Uma questão muito fácil. 6 por 3, 2 miligramas ao dia. E 3 por 2, 1,5 miligramas ao dia, tá?
Então, qual que é o que tem a nossa maior concentração aqui, nossa maior razão, é o de 5 mg por dia, que é o nosso F2. Então, se o que tem a maior razão entre eles vai ser o descartado, o filtro descartado, então, vai ser o F2, beleza? Então, a alternativa aqui fica sendo letra B. Uma alternativa aparentemente bem fácil, né? Dá até medo de ter alguma pegadinha durante a resolução, porque ela é muito fácil. Então, no Enem sempre cai questão assim, galera. Sempre vai ter uma questão que vai ser a mais fácil da prova. Então, essa daqui é uma das mais fáceis da prova, tá? Então, uma aí que é bem tranquilinha de entender. Então, acredito que vocês não tenham dúvida nela. Mas, gente, agora o bicho talvez vai dar uma pegada. Se liga nesse próximo assunto aqui, galera. Do que é esse assunto aqui, galera? Para quem ama logaritmo, uma questãozinha de log. Vamos resolver essa questão de log, galera? Vamos ver o que ela tá falando? Essa aqui o povo fala, né? Cara, caiu log no Enem, provavelmente vai ser uma questão difícil e que muita gente vai errar. Não necessariamente ela é difícil dentro do logaritmo. Se você pegar todo o conteúdo de logaritmo, as que caem no Enem são questões fáceis, mas a nível nacional, provavelmente questões de log é média difícil, tá bom? Bora resolver essa questão então, galera. Obrigado pelas 100 mil curtidas, gente. 100 mil curtidas, muito feliz aí por esse número. Vamos resolver essa daqui e vamos mostrar pro Enem quem que manda nesse negócio. Deixa eu pegar uma folha aqui pra gente... Porque aqui eu acho que não vai ter muito espaço. E o Enem, ele fornece rascunho, né? Então vamos resolver ela. Bora resolver a questão de logaritmo, então. A gente tem o quê? A gente tem, então, m é igual a 2/3 de log dividido por e sobre e0. Isso daqui é o que o texto me disse, né? Então, vamos lá. Em 2011... galera, então agora foco total na questão, tá? Evita distração, evita comentário agora, por favor. Foco total aqui para vocês entenderem. Em 2011, o terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um tsunami no Japão, provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu o sudoeste da China e deixou centenas de mortos. Beleza. Então, eu sei que a magnitude de 9 foi no Japão e a magnitude de 7 foi na China. Vamos entender então como que esse terremoto é calculado. Ele é calculado dessa forma. O m é 2/3 de log de e sobre e0, beleza? Sendo e a energia em kWh liberada pelo terremoto. Então o ezão maiúsculo aqui é a energia. O e0 é uma constante real positiva. Esse e0 no denominador é uma constante positiva. Considere que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos ocorridos no Japão e na China, respectivamente. Então, galera, o E1 ele é no Japão, né? E o E2 é na China. O E0 é uma constante, beleza? É uma constante. E o M é a nossa magnitude. Então, essa é a legenda da nossa questão. E ele quer saber o que? Ele quer qual que é a relação entre E1 e E2. Beleza. Então, a gente sabe o que? Nós sabemos que ele deu aqui, né, a magnitude do Japão. Bom, então aqui a gente tem dois casos. A gente vai ter que fazer dois casos. Vamos fazer, então, primeiro para o Japão. Para o Japão, como que vai ser isso aqui? Para o Japão, a gente tem a magnitude no Japão é igual a 2/3 de log de E1, né, sobre E0. Tá? A gente sabe que a magnitude no Japão é 2/3 de log. Aonde tem esse E maiúsculo aqui, eu chamei de E1, porque o texto me disse que o E1 é Japão e o E2 é a China. Tranquilo? Então, eu tenho isso daqui.
Onde tem a magnitude no Japão, o texto disse que é 9. Tá lá no meu texto, galera. Então, 9 é igual a 2/3 de log de E1 sobre E0. Tá? Vamos continuar aqui. Eu vou só desenvolver agora. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer agora? Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, galera. Bom, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente pode passar esse 2/3 dividindo, né? Esse 2/3 está multiplicando. Então, 9 dividido por 2 sobre 3 é igual a log de E1 sobre E0. Eu só passei o meu 2/3 que está multiplicando, eu passei dividindo. 9 dividido por 2/3 é divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficou 9 vezes 3/2 é igual a log de E1 sobre E0. Gente, eu estou fazendo matemática básica. Matemática básica. A magnitude, o texto disse que é 9. E aonde tinha o E, eu só coloquei o E1, porque é o Japão. Então, o 2/3 está multiplicando, ele passou dividindo. E divisão aqui, ó, eu conservo 9 e multiplico pelo inverso da segunda. Beleza? Isso que eu estou fazendo é matemática básica. É sim, gente, é matemática básica. É fração. Conserva a base dividido... Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu nem estou trabalhando com log ainda, é só matemática básica. Então aqui ficou 27 sobre 2 é igual a log de E1 sobre E0. 27 sobre 2 é 13,5, né? 13,5 é log de E1 sobre E0. Comenta aí se vocês estão acompanhando até agora. Vocês estão acompanhando até agora? Eu tô fazendo passo a passo, galera. Fazendo passo a passo. Todo mundo tá entendendo, gente? Então, todo mundo? Acho que a maioria tá entendendo, né? Agora, o que a gente pode fazer, galera? O que a gente pode fazer? Vamos continuar aqui, então. Beleza? Então, a gente chegou nessa parte aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Lembra que... Qual que é... Eu quero que vocês comentem. Eu tô indo bem devagar para vocês entenderem. Qual que é a minha base aqui, ó? Esse valorzinho aqui é onde tem a base do meu logaritmo. Quando não aparece nada, qual que é a minha base? Comenta aí. Beleza, base 10, né? Então aqui tem a basezinha 10. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso daqui, ó. O 10 elevado ao meu expoente, o 10 elevado ao meu expoente é igual a E1 sobre E0. Comenta aí se vocês entenderam como que eu saí disso aqui para isso aqui. Comenta se vocês entenderam como que eu saí disso aqui para isso aqui. Sei que algumas pessoas vão entender, outras não vão, né? Mas, galera, é o seguinte. Na matemática, lá em logaritmo, se eu tenho log de A na base B é igual a C, eu posso pegar a minha base, elevar ao meu resultado e eu vou ter o meu logaritmando. Então, se eu tenho log de A na base B igual a C, eu posso falar que B elevado a C, C, né, gente, que é C. O B elevado a C é igual ao A. Tá? Log de A na base B é igual a C, então se eu pegar a minha base e elevar aqui, ó, eu elevo aqui, dá o meu resultado. É uma condição de existência, né? Na verdade, a definição de logaritmo é isso aqui. Então, por isso que eu peguei a minha base, eu elevei aqui o resultado, e aí ficou E1 sobre E0.
tá bom? Eu pego o valor de baixo, eu elevo ao meu resultado e dá o valor aqui do logaritmo. Então, meu 10 elevado a 13,5 deu E1 sobre E0. Aí eu posso cortar esse logzinho aqui. Então, dessa forma, a gente pode seguir aqui, ó, e eu posso fazer o quê? Eu posso isolar, né? O meu E1 vai ser 10 elevado a 13,5 vezes o meu E0. Beleza? O 10 é sempre assim. Esse 10 aqui, ele é a base. Toda vez no logaritmo que não aparece um númerozinho embaixo do log, é 10, tá? Bom, então a gente chegou aqui numa relação do E1 e do E0 para o Japão. A gente tem que fazer isso daqui para a China também. Então vamos fazer um pouquinho mais rápido agora. Para a China, como que vai ser? A magnitude da China vai ser 2/3 de log, agora de E2, né, sobre E0. Por que que é E2? O E2 é a China, o meu texto falou. E ele também falou que a magnitude da China é 7. Então ficou 7 é igual a 2/3 de log de E2 sobre E0. Vou fazer a mesma coisa. Onde tem o meu 2/3, ele vai passar dividindo 7. Então vai ficar 7 dividido por 2/3 é igual a log de E2 sobre E0. Agora, mesma coisa, conservo o 7 e multiplico pelo inverso da segunda. Então ficou o 7 vezes 3 sobre 2, isso é log de E2 sobre E0. Próximo passo, vou só fazer a multiplicação e já vou pôr o resultado. 3 vezes 7 é 21. Então 21 dividido por 2 vai ser 10,5, né? Então 10,5 é o log de E2 sobre o E0. Aí, mesma coisa. Lembra que aqui, ó, na minha base, ela é 10. A minha base é 10. Toda vez um logaritmo que não aparece a base é 10. Então, eu vou elevar ao 10,5 e isso vai dar o meu resultado. Então, 10 elevado a 10,5 é igual a E2 sobre E0. Então, continuando aqui, a gente pode falar, então, que a gente pode falar o seguinte, galera, que o meu E2, né, o meu E2 vai ser 10 elevado a 10,5 vezes o E0. Então, eu cheguei numa outra relação aqui, que é o E2 em relação ao E0. Todo mundo tá entendendo o que eu tô fazendo aqui, galera? Vocês estão entendendo? Depois eu reexplico se precisar. Bom, agora, o que eu tenho? Ele quer quanto que vale o E1 em relação ao E2, tá vendo? As minhas respostas é o E1 em função do E2. Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Para eu fazer isso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso simplesmente substituir o E0. Se eu substituir o E0, por exemplo, como ele quer o E1, eu vou isolar o meu E0 aqui. O meu E0, ele vai ser E2 dividido por 10 elevado a 10,5. Eu só passei o 10 elevado a 10,5 dividindo porque ele estava multiplicando. E aí, por fim, onde tem esse E0, eu vou colocar aqui dentro desse outro E0 aqui. E aí, no final das contas, vamos ver se cabe aqui. O meu E1 vai ser 10 elevado a 13,5 vezes o E2, né? Vezes o E2 dividido por 10 elevado a 10,5. Então, aqui a gente tem potência de mesma base, conserva a mesma base e subtrai os expoentes. Então, no final das contas, o meu E1 vai ficar 10 ao cubo vezes o E2. Então, isso daqui é o nosso resultado final. Tá? É o nosso resultado final. O E1 é 1000 vezes o E2, ou 10 ao cubo vezes o E2. Vamos ver se tem essa resposta? Bom, é isso, né? Então aqui ficou a letra C, né? Letra C ficou a nossa resposta. Deixa eu erguer um pouquinho para vocês entenderem.
que eu fiz, todas as explicações, galera. Essa aqui ficou sendo a resolução da questão letra C. Comenta aí, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês. O que vocês não entenderam nessa resolução? Prova do Enem 2016, prova azul. Então, se você quiser tirar print da resposta, tira print aí. Eu tô vendo que muita gente não entendeu a última parte, né? A última parte, gente, é isso daqui, ó. A última parte, eu já tinha o E1 e o E0, tá? Eu vou até reescrever aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tinha o E1, que ele estava valendo 10 elevado a 13,5 vezes o E0. E eu tinha o meu E2, que ele valia 10 elevado a 10,5 vezes o E0. Muita gente entendeu até aqui. Então, eu tenho o E1 e o E2. Como ele quer saber o E1 em relação ao E2, simplesmente eu posso pegar esse meu E0 aqui e, primeira coisa, eu vou isolar ele. Se eu isolar ele, vai ser E0 é igual. Tá vendo que o 10 elevado a 10 meios, o 10 elevado a 10 meios está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo o E2. Então, fica E2 por 10 elevado a 10,5. E aí, onde tem esse meu E0 aqui, é o mesmo E0 aqui. Então, onde tem o E0, eu vou colocar isso daqui, ó. Isso daqui eu vou pôr lá dentro no meu E0. Por isso que colocando lá dentro no meu E0, no final das contas eu fiquei, o E1 é 10 elevado a 13,5 vezes E2 dividido por 10 elevado a 10 meios. Vocês entenderam agora o que eu fiz? Como o meu E0 é o mesmo do E0, eu posso fazer uma substituição. Então, onde tem esse E0, eu posso pôr E2 sobre 10 meios. 10 elevado a 10 meios. E aí, virou potência de mesma base. Como que ficou isso aqui? O meu E1 ficou 10 elevado a 13,5 menos 10 elevado a 10,5 vezes o E2. Por quê? Lembra? Divisão de potência de mesma base, por exemplo, A elevado a B dividido por A elevado a C, fica A elevado a B menos C. Potência de mesma base conserva a base, subtrai os expoentes. Divisão de potência de mesma base conserva a base, subtrai os expoentes. Então, por isso que aqui a minha base é 10, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Por isso que o E1 ficou 10 ao cubo do E2. Beleza, galera? Vocês entenderam? O que vocês não entenderam? Comenta aí, galera, o que vocês entenderam agora? Ficou mais claro? Alguma coisa? Eu sei que nem todo mundo vai entender tudo, galera. É porque é muito passo a passo. Você tem que estar com a matemática básica bem afiada, tem que lembrar das propriedades, não tem jeito. Eu explico da melhor forma possível, tá bom? Então, se você não entendeu, ou é porque você ainda não estudou matemática básica, ou nunca viu nada de logaritmo, tá bom? Gente, então foi isso. Essa foi a resolução dessa questão de logaritmo, tá? Então, aqui a nossa resposta foi a letra C. Beleza? Galera, 143 mil curtidas. Será que a gente bate 150 mil curtidas, galera? Será que a gente bate 150 mil? Muito feliz de todo mundo estar aqui. Muito feliz mesmo, tá? Meu objetivo aqui é ajudar vocês. E é isso, gente. Eu não ligo de explicar mais de uma vez. O que eu gosto é que realmente vocês tentem prestar atenção e tentem entender. Não entendeu? Eu explico de novo, sem problema algum, tá? Gente, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou da live. A gente fez mais 1h10 de live. Resolvemos aí todas as questões do Enem 2016. Todo mundo que quiser mandar presentinho da live aí, também fico muito feliz pelo agradecimento, tá? Pelo reconhecimento. Live todo dia, 3 horas da tarde, galera. Todo dia, 3 horas da tarde. Então, muito obrigado aí por tudo.
Para quem quiser tirar print da resolução de logaritmo, é uma questão muito boa. E essa era aquela que você disse que foi a mais difícil? Nossa, gente, eu tava esquecendo da questão. Tá faltando uma questão ainda, que vai ser a questão mais difícil que a gente vai fazer. Não, essa de logaritmo aqui é fácil perto da outra. Essa aqui é fácil. Vamos pra questão mais difícil, então? Tava esquecendo já, tava acabando a live. É todo dia de segunda a sexta, tá? Galera, essa aqui vai ser a última questão de hoje e a última questão do Enem 2016. A última questão e a questão mais difícil do Enem 2016, tá? A gente tá em quase 300 pessoas na live, talvez a live acabe com umas 30 pessoas só, tá? Mas essa aqui vai ser a mais tensa. Vai por mim, essa daqui ela é mais difícil que aquela de logaritmo. Só que assim, é óbvio. Se você sabe, ela vai se tornar fácil. Gente, tudo aquilo que a gente sabe, ela se torna mais fácil. Só que a primeira vez que você tem contato com essa questão para resolver, vai ser muito mais difícil do que aquela de logaritmo. A de logaritmo é só você aplicar logaritmo e matemática básica. Tipo assim, se você tá habituado a fazer aquilo, você faz rapidinho. Essa daqui, por exemplo, quando eu fiz a primeira vez, não entendi nada, não consegui nem chegar perto da resposta, tive que pesquisar, aprender, refazer, enfim, tá bom? Então vamos fazer aqui então essa última questão aqui, galera. Foco na questão aí, porque às vezes vocês não focam e ficam digitando, aí eu preciso às vezes explicar várias vezes a questão, né? Então foco aí pra gente entender. Vamos ler o que essa questão está falando. A distribuição de salários pagos por uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela no total da massa salarial que é paga aos 10% que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta unidos em um ponto P. Beleza. Cuja abscissa tem valor igual a 90. Então, esse meu pontinho P aqui, ó, ele tem abscissa igual a 90. Beleza, mas a gente não sabe quanto que está aqui no Y, né? Então vamos até escrever aqui já, ó. Lá na coordenada Y, que é na vertical, a gente não sabe quanto que vale. Então aqui, ó, seria o meu ponto Y, né? Aqui a gente não sabe. A coordenada do ponto P da abscissa é 90, mas do Y a gente não sabe. No eixo horizontal do gráfico tem-se o percentual de funcionários. Beleza, então aqui no meu eixo horizontal, quantidade de funcionários. E no eixo vertical, que é a minha ordenada, tem o percentual total da massa salarial de todos os funcionários. Bom, agora a gente tem aqui então o índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda em um determinado grupo, pode ser calculado da seguinte forma. Então, como que a gente calcula isso daqui? Ele está falando aqui, ó, que ele pode ser calculado por meio de uma razão de A sobre AB, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. Então, qual que é a minha área A? A minha área A é somente esse triângulo esquisitinho aqui, ó. Esse meu triângulo que eu estou mexendo aqui, ó, é a minha área A. E o B, qual que é a minha área B? A área B é a área de todo esse triângulo retângulo aqui, ó. Então aqui tem um ângulozinho de 90 graus, né? Então a minha área B é tudo isso daqui. Ou metade da área do quadrado total, né? Bom, a empresa tem como meta tornar o seu índice de Gini igual a 0,03. Poxa, então eu já tenho uma informação importante aqui. Então eu sei que A sobre A mais B equivale a 0,3, beleza? Porque a questão me disse que o índice de Gini ele é medido por A sobre A mais B. E ele está falando que o índice de Gini tem que ser 0,3, então eu já tenho essa informação aqui. O que eu posso fazer? Eu posso desenvolver isso daqui. Por quê? Aqui, ó, eu tenho meu A mais B, então eu posso fazer uma multiplicação aqui, ó. Uma multiplicação. Então, como que ficaria isso daqui? Na multiplicação, a gente pode ter, então, que o A vai ser 0,3 vezes A mais B. Beleza? Eu só multipliquei esse 0,3 pelo A mais B. Aí eu posso fazer
essa multiplicação aqui e essa multiplicação aqui. Eu posso fazer uma distributiva, que é um chuveirinho. Então ficou o A é 0,3A mais 0,3B. Agora tá vendo que no meu lado esquerdo, quando não tem nenhum número, por exemplo aqui, é o número 1, né? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então eu tenho 1A, 0,3A, 0,03B. Então eu posso passar esse 0,3A lá para o lado esquerdo mudando o sinal. Então vamos para o passo a passo. 1A menos 0,3A é igual a 0,3B. Beleza? Eu só peguei a fórmula que ele me deu, o valor que precisa ser, e eu estou desenvolvendo. Não tenha medo de desenvolver matemática. 1 menos 0,3 vai dar 0,7A, é igual a 0,3B. Cheguei nisso daqui. Bom, agora, tá vendo que eu posso multiplicar os dois lados por 10, só para não precisar trabalhar com vírgula, né? Se eu multiplico os dois lados por 10, eu vou ficar com quanto? Com 7A é igual a 3B. E aí eu posso até fazer a minha relação do A sobre o B, né? Então, por exemplo, A dividido por B vai ser 3 sétimos, né? 3 sétimos. Eu só fiz matemática básica. Eu só peguei isso daqui e eu desenvolvi até chegar nisso aqui. Eu multipliquei por 10 para não mexer com vírgula. Tá vendo que os meus dois números são decimais? Então, para não ficar mexendo com decimal, eu multiplico os dois lados pelo mesmo número por 10. Aí ficou 7 e 3 e eu não altero o meu resultado. Só por isso. Beleza? Vocês entenderam até agora? Comenta aí se vocês entenderam até agora. Eu passei o 0,3 para a esquerda para poder subtrair desse 1A aqui, ó. Como eu tenho o A dos dois lados, eu posso fazer 1A menos o 0,3A, tá bom? Então vamos continuar aqui para ver o que a gente dá para fazer. Vão se ajudando aí também, caso eu não leia alguma informação, tá? Então, por enquanto, eu só cheguei nessa informação aqui. Agora, a empresa tem como meta atingir o índice de Gini de 0,3. Para tanto, ela precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Então, beleza. Então, ela quer ajustar o salário, de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário. Então, beleza. Para isso, a gente vai ter que calcular esse nosso y aqui. A multiplicação por 10 foi só para alterar a vírgula e não mexer com vírgula, tá bom? Deu 0,7A porque eu fiz 1A menos 0,3A, tá? Como que eu vou fazer, então, para achar esse nosso y? Para achar o y, eu posso fazer o seguinte, ó. Vão se ajudando aí, galera. Para achar o y, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso ir pelas áreas, né? Se eu for pelas áreas aqui, eu acho que a gente vai encontrar alguma coisa. Então, vamos tentar aqui. Ah, tá, eu tô vendo que vocês não entenderam esse pedacinho, gente. 7A é igual a 3B. Então, eu passei o meu B dividindo. Se eu passei o meu B dividindo, para transformar disso para isso, é só você pensar o seguinte. Quem que tá multiplicando A e quem que tá multiplicando B? Galera, o A sobre B tem que ser 3 sobre 7. Porque quem que multiplicava o B? O 3. Quem que multiplicava o A? O 7. Se eu multiplico o cruzado aqui, eu volto para minha equação de cima, tá bom? O y é porque eu não tenho a coordenada desse ponto P aqui. Como que a gente pode fazer, galera? Vamos ver o seguinte, ó.
Eu sei que a minha área A, a minha área AB, na verdade, a minha área AB vamos ver aqui. Acho que dá para fazer aqui no cantinho. Eu sei que A mais B precisa ser o quê? O A mais B precisa ser metade do tamanho do meu quadrado. Então, o meu A mais B, a área A mais B, precisa ser 100 vezes 100 dividido por 2. Tá bom? Por quê? Quanto que vale essa dimensão aqui, ó? Essa dimensão grandona aqui vale 100. Essa minha dimensão lá em cima também vale 100. Então, como que eu calculo a área do triângulo total? A área do triângulo total é o A mais B. É só você fazer base vezes altura dividido por 2. Então, a área do A mais B vai ser 1.000 vezes 1.000 vai dar 10.000. Dividido por 2 vai dar 5.000. Então, eu sei que esse A mais esse B é 5.000. Beleza? Bom, agora o que mais que eu posso fazer? Vamos pensar. A gente pode calcular, vamos ver. A gente pode calcular a área desse trapézio aqui, né? Se eu dividir a minha figura, tô pensando junto com vocês. Se eu dividir essa minha figura aqui, ó, eu tenho um trapézio. Esse meu trapézio aqui, como que eu calculo a área dele? A base menor. Quanto que é a base menor? Eu tô um pouquinho cansado sim, mas vamos junto aí, vamos pensando junto até a gente tem que chegar nessa resposta. A área desse trapézio aqui, ó. A área desse trapézio... Ah, tá, gente, na verdade eu vou por outro caminho, porque eu não tenho o tamanho aqui, né? Esse meu tamanho aqui vai ser y, né? Se eu chamei a coordenada do ponto P lá de y, esse tamanho aqui vale y. Me ajuda a pensar aí, galera. Eu tô um pouco travado aqui nela. Como eu falei pra vocês, essa era difícil. O nosso objetivo é encontrar quanto que esse y vai corresponder. Primeiro, eu preciso encontrar essas minhas áreas aqui para saber a coordenada do ponto P. Ah, gente, na verdade, calma aí. Ah, saquei, ó, se eu tenho A mais B aqui, eu posso fazer um sistema, né? Eu tenho isso daqui também. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, eu sei que o A sobre B equivale a 3 sobre 7, e eu também sei que o A mais B equivale a 5.000. Então, na verdade, eu posso fazer um sistema aqui, né? Primeiro, eu acho que eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu posso encontrar os valores. Então, nem precisava ter transformado. Eu posso deixar aqui, ó, 7A é igual a 3B. Então, o nosso A é 3B sobre 7. Onde tem isso, eu vou pôr lá no meu Azinho. Então, vai ser 3B sobre 7 mais B. Isso dá 5.000. O que eu fiz aqui? Eu só multipliquei cruzado, depois eu isolei o meu A. Se o 7A é igual a 3B, se eu isolar o meu A, fica 3B sobre 7. E onde tem o meu Azinho aqui, eu substituí por 3B sobre 7. Então aqui eu fiquei com esse negócio esquisito aqui. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui, que vai dar 7. Mínimo múltiplo comum vai dar 7. Então vai ser 7 sobre 7, vai dar 1 vezes 3B, vai dar o próprio 3B. Mais 7 dividido por 1 vai dar 7, vezes B, 7B. E 7 dividido por 1 dá 7, vezes 5.000 vai dar 35.000. Corto 7 com 7, então ficou 10B
é igual a 35 mil. Então, o B equivale a 3.500, né? Então, a gente já encontrou o B. E lembra que o A mais B equivalia a 5.000? Se o B vale 3.500, então o nosso A vai ter que ser 1.500, tá? Então, o que eu descobri? O B vale 3.500, o A vale 1.500, porque o meu A mais B vale 5.000. Tá, o 10B veio da onde? O 10B é daqui, ó. Eu tirei o mínimo múltiplo comum entre o 7, 1 e 1, que é o 7. Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 7 dividido por 7 vai dar 1, vezes o 3B dá 3B. 7 dividido por 1 dá 7, vezes B, 7B. Então, 3B com 7B deu o nosso 10B. Então, por enquanto, o que eu encontrei? Eu encontrei que a minha área A, ela é 1.500, a minha área B é 3.500 e a minha área total é o nosso 5.000. Por enquanto, eu encontrei isso. Agora, qual que é a continuação do nosso problema? A nossa ideia aqui para resolver é encontrar esse y aqui, que é a coordenada do ponto P. E daí eu acho que dá para a gente encontrar por meio desse nosso trapézio aqui. Por quê? Por que a gente pode fazer isso? A coordenada desse ponto P aqui, ó, ela é 90y. Coordenada do ponto P, galera, 90 tá no eixo X e Y tá lá. Então, se eu falei que a coordenada do meu ponto P lá no eixo Y é o próprio Y aqui, significa que o tamanho desse tamanho aqui, ó, isso aqui é Y. Isso aqui é Y. Isso daqui é 100 e essa basezinha aqui é 10. Então, eu posso calcular a área desse trapézio aqui, né? Por que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso porque o meu B Tá, deixa eu pensar, galera. Eu tô meio bugado também, gente. Eu preciso encontrar esse meu ponto Y aqui. Deixa eu pensar, galera. Aqui eu tenho um triângulo... eu tenho dois triângulos, galera. Aqui eu tenho um triângulo, né? Então eu tenho esse triângulo aqui. Peraí, gente, vamos pensar. Eu tenho esse triângulo aqui e aqui eu tenho um trapézio. Entendi, gente, entendi. Peraí, gente, entendi. Pela geometria dá pra fazer. Vou até pegar um post-it aqui. O meu B, ele tá dessa forma aqui, né? O meu B, ele tem um triângulo mais um trapézio. Isso aqui tá o formato do meu B. E eu sei que esse tamanho aqui é Y. Se eu sei que esse tamanho aqui é Y, e eu já tenho quanto que vale essa área aqui do B, equivale a 3.500. Então, eu posso falar que é a área do triângulo mais a área do trapézio. Então, aqui, ó, a área do triângulo, aqui é a área do trapézio. Então, eu sei que a área do triângulo mais a área do trapézio precisa dar 3.500. Com isso, eu vou encontrar esse lado que é o Y, que é o mesmo lado do plano cartesiano Y que a gente tinha chamado de Y lá. Será que assim vai, gente? Vamos ver. Então, qual que é a minha área desse triângulo aqui? É base vezes altura. Então, vai ser 90 vezes Y dividido por 2, né? Como que eu calculo a área desse triângulo? Se a base... Lembra que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é 90, né? Então,
A base é 90 vezes a altura, que é y. Então, 90 vezes y dividido por 2. E aí, a área do meu trapézio, lembra? É base mais... A área do trapézio, como que a gente calcula? É Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser... qual que é o nosso Bzão? O Bzão é esse maiorzão aqui, ó. Essa é uma base e essa é outra base. Então, vai ser 100 mais y vezes, qual que é a altura do meu trapézio? A altura do trapézio, lembra que esse ponto era 100, né? Então, a altura é esse 100 menos 90, que dá 10. Divide isso por 2. Então, fazendo a continuação disso aqui, vai dar... A gente pode encontrar o y, porque isso tudo tem que ser igual a 3.500. Beleza, então eu tenho uma equação e uma incógnita. Toda vez na matemática que eu tenho uma incógnita e uma equação, eu consigo resolver. Agora é só trabalhar a parte de matemática básica. Então aqui eu posso fazer a multiplicação pela distributiva. Então eu vou ter 90y sobre 2 mais 1.000 mais 10y sobre 2. Tudo isso igual a 3.500. Então, beleza. Eu já tenho isso. Agora vamos continuar aqui, então. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, né? Vamos fazer passo a passo. Lembra, para tirar o mínimo múltiplo comum, a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 vezes 90y, 90y. 2 dividido por 2 dá 1. Então, é 1 vezes o que está ali em cima. Então, mais 1.000 mais 10y. 2 dividido por 1 vai dar 2. Vezes 3.500 vai dar 7.000. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, no final das contas, eu fiquei 90y com 10y, 100y. 7.000 menos 1.000. Porque esse meu 1.000 aqui, ó, eu passo lá para o lado direito. Então, ficou 100y é igual a 6.000. Eu corto 0 com 0, 0 com 0. O nosso y deu 60%. Jesus amado, cara. Que questão é essa? E vocês achando de logaritmo difícil. Olha um negócio desse, velho. Deus amado. Beleza, a gente achou o y vale 60. Então, esse meu yzinho aqui, ele vale 60, beleza? E... calma aí, o que a questão quer? A questão... eu já até perdi o que a questão queria. Ela disse que ela tem que ajustar o salário de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos... ah, tá, é pelos 10% dos funcionários. Então, presta atenção aqui que não acabou. A resposta não é 60. Por quê? 60%... nossa, olha isso. Depois de resolver tudo isso, olha a interpretação que você ainda tem que ter. Meu Deus do céu. 60% é o que é a massa salarial de 90% dos funcionários. Tá vendo? Lembra que esse meu y, ele vai até esse ponto P aqui e ele vem reto até no 60. Significa que 90% dos funcionários juntos recebem 60% dessa massa salarial. Então, quanto que é esses outros 10% aqui, ó? Esses 10% que a questão está me perguntando. Esse 10% vai receber esse tanto aqui. E esse tanto aqui vai ser de 40%. Cara do céu, 60% é a massa salarial de 90%, então os 10 que falta aqui é o que falta para atingir a 100%. Então é 40%. Então dessa forma, depois de muito fazer essa questão e de pensar 1000 anos aqui, a gente chega aqui que para atingir a meta desejada, o percentual precisa ser de 40%. Gente, peço até desculpa por não ter resolvido de uma vez. Eu sei que tem muito professor aí que faria essa questão em 5, 10 minutos tranquilamente, mas eu, de fato, estava pensando o que dava para fazer. Então, tudo isso aí é a nossa questão. Eu não sei nem como recapitular para revisar a explicação para vocês, mas de forma rápida... o que eu fiz? De forma bem rápida, porque é muita coisa para eu reexplicar.
De forma rápida, o que eu fiz? Eu peguei a minha formulinha, a razão para calcular o índice de Gini e fui trabalhando a matemática básica e eu cheguei nessa relação aqui. Cheguei numa relação, uma equaçãozinha. Aí eu conseguia calcular essas minhas áreas aqui. Eu sei que a área A mais a área B precisa ser a área desse triângulo maior aqui, que é a mesma coisa que eu calculasse a área do quadrado como um todo e dividisse por 2, que deu 5.000. Depois disso, eu sei que A mais B precisa ser 5.000. E eu tenho essa relação do A e do B. Então eu consigo fazer um sistema e descobrir que o B precisa ser 3.500 e o A 1.500. Depois disso eu fui para a geometria plana. Na geometria plana eu percebi que a área do B, que é 3.500, nada mais é que a área de um triângulo mais a área de um trapézio. Então, desenvolvendo a fórmula da área de um triângulo com a área de um trapézio é igual a 3.500, a gente chegou, depois de tudo isso aí, a gente chegou aqui, ó, que precisaria ser 60%. Então, a gente conseguiu calcular que o meu y tem que ser 60%. Só que o 60%, ele é o quanto 90% das quantidades de funcionário recebe. E ele quer, na verdade, aqui, ó, que precisa ajustar alterar o percentual que representa a parcela recebida por 10%. Qual que é a parcela recebida por 10%? Se 60% da massa salarial é para 90% dos funcionários, esses 10% vão receber 100 menos 60, que dá 40, tá bom? Então, depois de fazer tudo isso, no final das contas, essa fica, então, a resposta dessa questão, tá? A questão complicadíssima que caiu no Enem 2016 e eu acho uma das mais difíceis até hoje que caíram na prova do Enem. Gente, perdão se eu demorei, perdão qualquer coisa, tamo junto, contem comigo. Foi dessa forma que eu consegui chegar na resposta. Muito obrigado a toda a curtida, muito obrigado a todo mundo que me seguiu aqui. Se você ainda não me seguiu, me segue lá no Instagram de estudos, eu vou estar te ajudando em tudo aquilo que eu souber, tá? Vou colocar até um quiz de matemática lá nos stories hoje. Então, dessa forma a gente finalizou todas as questões do Enem 2016. Estão todas no meu canal do YouTube, que também está aqui na descrição do perfil, tá? Então a gente fez aí 45 questões de matemática do Enem. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado mesmo. Vou até deixar um coraçãozinho aqui para dizer que eu gosto muito de fazer as lives e de explicar as matérias para vocês. Muito obrigado mesmo. Eu tô bem cansado, gente, porque o meu dia todo não é baseado na live. Eu faço muita coisa no meu dia. Eu estudo 5, 6 horas livres fora da live, todas as matérias ali para Enem, para vestibular, continuo estudando, faço simulados, tem academia, tem luta, eu toco 3 instrumentos na igreja. Cara, o meu dia é muito lotado, a minha semana é lotada, eu jogo vôlei todo domingo, simulado final de semana, simulado dia de semana, dependendo. Então, a minha cabeça tá meio cansada, dá até para perceber na voz, na explicação. Então, isso consome bastante energia. Então, o meu dia tem bastante coisa, mas eu não vou deixar de fazer live para vocês, porque eu sei que muita gente precisa de ajuda. E se eu tenho condições de explicar aquilo que eu sei, por que não fazer? Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo. E é isso. Sou muito feliz por ajudar vocês. E amanhã a gente volta 3 horas, beleza? 3 horas amanhã, galera. 3 horas da tarde a gente volta. E aí, como a gente finalizou o Enem 2016, eu vou começar amanhã o Enem 2017. Então vai ser a prova do Enem 2017, prova azul. Todas as provas que eu fizer vão ser sempre a prova azul, na ordem das questões, e sempre a aplicação regular, beleza? Então, amanhã, 3 horas, a gente continua começando o Enem 2017. E o objetivo é fazer o Enem 2017, o 18, o 19, o 20 e o 21 nessas próximas semanas aí. Então, tamo junto, muito obrigado e até amanhã, tá? Fui, galera. Valeu!